Boa tarde, tudo bem? Como eu disse para vocês que eu ia soltar um vídeo aqui para vocês aqui no canal. É, eu me chamo Sheila, hoje com 39 anos, tá? Eu, quando eu me casei a primeira vez, eu casei em modo de dizer, né? A gente foi morar junto. Eu tinha 12 anos de idade. Eu não tinha peito, eu não tinha nada. Eu era uma criança. A minha mãe, na época, que me fez morar com meu marido, pai dos meus filhos, dos meus 3 filhos. Eu tive 3 filhos com esse homem. Ele teve que, para ele ficar comigo, que ele queria ficar comigo. Eu não queria ficar com ele, eu nem sabia o que que era amor, eu não sabia o que que era sexo, eu não sabia o que era nada. Então, a minha mãe propôs para ele que ele dormisse com ela. Então, ele fez isso. Ele dormiu com ela para ficar comigo. Eu fui saber disso anos depois, logicamente, né? Eu não sabia que ele tinha feito isso para ficar comigo. A gente teve um relacionamento assim, duas crianças, né? Ele tinha na época 18 anos, eu tinha 12, ia fazer 13, e ele, um ano junto, morando junto, ele me respeitou, ele não pegou em mim, não colocou a mão em mim, até porque a mãe dele não deixou. Na época, a avó dele. É a avó dele ainda, né? No caso que ela tá viva. Ela tem 101 anos hoje, a avó dele. Então, ela não deixou com que ele colocasse a mão em mim. Depois de um ano junto, a gente se descobriu como marido e mulher, como normal, como todo mundo faz, a gente se descobriu. Foi maravilhoso no início. Gente, se eu falar pra você que foi totalmente ruim, não foi, tá? Eu estaria mentindo pra vocês aqui. Foi sim maravilhoso até o primeiro nascimento do meu primeiro filho, né? Fora isso, eu tinha perdido uma criança antes, né? Que meu útero era infantil, então não segurei a criança. Daí vem o meu segundo filho, nascido, né? Que hoje tem 23 anos. E daí, então, as coisas começaram a ficar difíceis para nós. E eu trabalhando na roça, mesmo grávida, trabalhando na roça. Eu era super bonita, gente. É, eu era bem gordinha. Eu era uma gordinha bonita. Eu me achava uma gordinha bonita. E os anos foi passando, eu engravidei da segunda filha. E na gravidez dessa segunda filha, eu engravidei quando a gente tinha se separado, porque ele começou a beber muito e eu acabei separando dele, porque ele começou a me bater. Então, a gente separou. Só que nessa separação, ele começou a ir na casa da minha avó, que eu morava com a minha avó, né? Eu separei, não voltei para casa da minha mãe, voltei para casa da minha avó, onde eu sempre morei. E então ele ia lá me visitar o filho dele. Nessa idas dele lá, eu acabei engravidando da minha segunda filha. O que aconteceu? Eu engravidei e muitas pessoas, eu não sabia das coisas. Eu era inocente mesmo, inocente, era uma criançona grávida, com 2 crianças, uma na barriga e uma no colo. Então eu engravidei e começaram a dizer para ele que eu tinha traído ele, só que eu nem sabia o que era traição na época, então nem sabia. Eu achava que tinha traído ele por causa de estar conversando com outra pessoa, então eu achava que era traição isso. E não era, né? Hoje eu entendo que não era traição, que ele foi o meu primeiro marido em tudo. Tudo, tudo, tudo. Daí eu engravidei, minha filha nasceu. A minha filha nasceu com igual minha mãe, no caso, meus pais, minha mãe, né? Porque a descendência da minha mãe é branca e loira, de olhos claros, olhos claros. E ele é um morenão, bem morenão. Se vocês verem pela foto que eu vou mostrar para vocês depois, eu não mostro a cara dele, mas uma partinha dá para pegar. Ele é um morenão, negão, assim, bem bonitão, sabe? Bem ajeitado. Minha filha nasceu loira. E com os boatos que ele ouviu, ele achou que eu tinha traído ele mesmo. Só que eu sabia que não sabia que eu não tinha ficado com outro homem, a não ser ele. Então, ele começou a me bater.
Me bater, me bater, me bater. Ele me bateu na dieta da minha filha. Ele quase arrancou a cabeça dela com um pedaço de vidro, né? Ele com a minha sogra. Minha filha tinha 40 dias nessa época. E depois desse nascimento da minha filha do meio, a minha vida virou um inferno. Eu comecei a apanhar que nem cachorro, sabe, no saco. Eu vivia sofrendo todos os dias. Eu não tinha família, porque a minha mãe, depois do que ela tinha feito, eu cortei laços com ela, porque eu não queria ir morar com ele. Então, desde então, dos meus 12 anos, nunca mais eu tive contato com ela. Não quis também, porque eu não achava justo o que ela fez comigo. Não só comigo, como com outras irmãs que eu tenho, que ela fez. Só que as minhas irmãs vivem muito bem com os maridos delas, né? Não vivem tão bem, mas elas suportam o que elas vivem. Eu não suportei. Venho a terceira filha, nesse meio aí. Da terceira filha, é essa pessoa que vocês vão ver na foto. Quando eu tinha ganhado a minha filha, a minha filha tinha uns 6 meses nessa foto que vocês vão ver, no batizado do meu filhinho. Eu apanhei muito, gente. Ele subia na minha barriga, ele dava soco na minha cara, ele pegava a minha mão, ele segurava a minha mão, subia na minha barriga, sabe? E eu apanhei muito, 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 muito. Quem me conhece, assim, lá de infância, sabe? Tem até um amigo dele que ele falava que o amigo dele estava saindo comigo. E não era, o amigo dele simplesmente dava apoio para mim. Dava apoio mesmo de irmão. E eu tenho muito carinho por esse amigo meu, que é de infância, que é amigo dele também. Então, eu sofri muito. E se eu for contar detalhes para você, a gente chora junto aqui. Mas eu não quero chorar. Eu quero contar para você o que eu passei, para você não estar passando, para você não passar o que eu passei, tá? Então, da terceira filha, minha filha nasceu prematura. A terceira filha, de tanto que eu apanhei na minha gravidez. Minha filha nasceu, ele foi me visitar, a gente se separou porque ele me desmaiou, eu fui parar no hospital, acordei 3 dias depois com ela já no colo. Então, ele foi me visitar na casa da minha avó. Ele falou assim, e aí, como que você tá? Você tá bem? E o neném, como que tá? E passou a mão na minha barriga. Eu descobri a coberta e falei, a minha filha tá muito bem, graças a Deus. Mesmo assim, eu achei que eu não ia conseguir dar conta de 3 crianças pequenas, sozinha. E na época, como eu morava com a minha avó falava assim pra mim, melhor com ele, pior sem ele. Minha avó falava assim, não, você tem que ficar com ele. Ele é teu marido. É o teu marido até o fim da sua vida. Não é ele que você ficou com ele desde o começo, então você vai ficar até o fim da sua vida. E eu escutei a minha avó. E fui morar com ele. E nesse tempo da gravidez da minha filha do meio até o final do nosso relacionamento, durou vários anos. Ele me batia. Ele jogava na minha cara que ele tinha dormido com a minha mãe para ficar comigo. Isso me doía muito. Ele me humilhava. Ele esfregava a minha cara no chão, sabe? Ele me batia na frente das crianças. Meu filho ficou muito revoltado, minha filha ficou muito revoltada. Um dia eu fui trabalhar, estava trabalhando numa casa de família já. Trabalhei muito tempo na roça, mas desses dias aí eu já não estava trabalhando na roça, já estava trabalhando numa casa de família. Fui trabalhar, já tinha uns 2 anos que eu estava trabalhando lá. Fui trabalhar, ligaram da creche para mim. Mãe, a neném tá passando mal, tem que levar ela no médico. Nisso a minha patroa que tinha atendido, ela falou, não, ela vai sair já, ela vai ir já aí. Minha patroa na época falou assim, Sheila, tem um monte de panela aqui, leve lá para você e tal. E deu uma sacolada que eu nem conseguia carregar. Eu falei, nossa, como que eu vou passar na creche para pegar a menina com essa sacola? Era caminho de casa a creche. Eu falei, eu vou passar em casa e vou deixar essa sacola. Cheguei em casa, achei que ele tinha ido no trabalho, porque ele falava que ia procurar serviço. Ele já tinha 2 anos que não trabalhava, só eu que estava na casa. E ele, os vícios dele, tá?
Não posso esquecer dos vícios que ele tinha. Ele levava todas as minhas coisas que eu ganhava, que eu comprava. Ele vendia tudo. Vendia para comprar pinga. Ele falava que era pinga, né, na época. Então, para mim era pinga. Né? Hoje eu sei que não era. O que aconteceu? Passei em casa, deixei essas panelas que eu ganhei da minha patroa. Eu encontro ele com outra mulher na minha cama. Foi a gota d'água. Depois de quase 9 anos de um casamento, ali acabou pra mim. Eu já estava cansada de apanhar, já estava cansada de viver com aquele cara. Não era mais amor o que eu vivia com ele, né? De 2 anos até o final do relacionamento. Não era mais amor, era convivência. Só que a convivência já não era mais aquela convivência gostosa, sabe? Era difícil olhar para a cara da pessoa, dormir com a cara da pessoa, fazer amor com aquela pessoa. Eu tinha ânsia, pra você ter uma ideia, eu tinha ânsia de dormir com ele, tá? Então, foi difícil para mim. Quando eu peguei, foi uma solução. Quando eu peguei ele com outra mulher na cama. Beleza. Coisa que qualquer homem que você pegue ele na cama com outra mulher, não é nada disso que você está vendo. Eu levei um choque, eu fiquei paralisada, não fiz nada, simplesmente eu só olhei para a cara dele e falei assim, vou buscar minha filha na creche, a hora que eu voltar não quero mais ver você aqui. Beleza, isso aí. Quando eu voltei, a moça já não estava mais, só estava ele. E eu criei coragem. Naquele dia eu criei coragem. Peguei as coisas dele e joguei tudo na rua. Fiz o que eu tinha que ter feito há muito tempo, quando ele me deu o primeiro tapa, sem eu merecer. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo, se você está vivendo um casamento assim, amiga, você não precisa disso. Você é guerreira. Eu fui guerreira. Eu sofri. Se eu falar para você que eu larguei dele, eu ainda gostava dele, entendeu? Mas aquele amor que eu sentia por ele lá no começo, que ele me fez apaixonar por ele, convivência, acabou. Daí o que aconteceu? No dia que ele me traiu, que eu via já, né? Via várias traições dele, mas aquele na minha casa, dentro da minha casa, no teto onde meus filhos dormiam e comiam, foi a gota d'água. Então eu expulsei ele de casa nesse dia. Daí ele voltou 1 mês depois, armado, vai vendo, com o irmão dele, falando que se eu não voltasse com ele, ele ia me matar. Eu falei, então, pois você pode me matar, porque eu não volto mais com você. Gente, eu tava prestes a morrer ali, mas eu acho que ele foi mais covarde que eu, porque eu queria que ele matasse, mas eu não queria morrer, né? Mas ele não teve essa coragem de me matar. Simplesmente, ele pegou o nosso cachorro e foi embora. Beleza, o cachorro era dele. O cachorro gostava mais dele do que de mim, né? Beleza, foi embora. Mas mesmo assim, começou a vir as ameaças. Ele falava assim pra mim que eu não ia conseguir viver sem ele, que eu ia passar fome. Eu fiquei pensando, eu falei, passar fome? Eu já passo fome com ele aqui. Gente, eu passava fome. Sabe o que eu comia? Eu comia farinha com água para mim deixar o arroz e o feijão que ele não comia, para os meus filhos comer, que meus filhos eram pequenininhos. Eu fazia para os meus filhos beber, mamar. O mamar dos meus filhos era açúcar fervido com água, guarapa. Isso alimentava os meus filhos. E não vou chorar, não quero chorar, porque eu sei que isso me entristece muito de lembrar e me deixa com muita raiva quando eu lembro disso. Hoje meus filhos são casados, os filhos que eu tive com ele são casados, uma faleceu. Logo depois que ele fez isso comigo, 6 meses depois, a minha filha mais nova faleceu. A que nasceu prematura. Foi uma perda muito grande na minha vida, mas isso aí é outra história que eu vou contar para vocês lá na frente, tá? Então, eu quero dizer para você que está passando pela mesma situação. Eu passei fome com ele, eu passei fome sem ele, mas eu estou aqui. Eu sobrevivi, entendeu? E eu quero que você entenda que você pode sobreviver.
sem essa vida que você está levando. Se você estiver se identificando com a minha história do meu passado, você vai entender que isso não é vida. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, não deixe ninguém maltratar vocês não merecem, tá? Daqui a pouco tem mais um pouquinho, tá? Tá acabando minha bateria, vou desligar, ó, beijo, vai ter a segunda parte, tá bom? Eu amo vocês, não esqueçam disso.